Boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. Hoje, inaugurando cenário novo. E nesse clima de reestreia, eu tenho o prazer de receber para uma boa conversa a doutora Solange Fagundes, que é juíza da primeira zona eleitoral aqui de Rio Branco. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, eu queria começar com uma pergunta básica. Quais são as características dessa campanha? O que pode e o que não pode? Esta campanha, ela repete muitas coisas da eleição anterior, com algumas nuances. Por exemplo, desta feita, o Tribunal Superior Eleitoral definiu o que é bem de uso comum para efeito de vedar a propaganda. Que, em princípio, é permitida a propaganda. Uma vez que essa propriedade seja aberta ao público, então aí é o bem comum e onde está vedada a propaganda. Nós podemos citar, por exemplo, os supermercados, as farmácias, as lanchonetes, os carrinhos de picolé, os bares, enfim, todos esses bens, além daqueles bens públicos. E a exceção que a lei faz também quanto aos bens públicos, nos postes, é uma coisa que confunde muito os candidatos. Os postes, aqueles que sejam suporte de sinais de trânsito, não é permitida a propaganda, né? Então, nos demais, os candidatos podem afixar a propaganda. Nos postes que tenham qualquer sinal de trânsito, a legislação veda a fixação da propaganda. Então, esses são pontos importantes que a gente acha interessante estar sempre esclarecendo, porque na eleição passada não havia essa vedação do bem particular, embora houvesse assim uma certa discussão. E agora está sedimentada essa vedação, então. Essa questão de imagens externas, doutora, é permitido? Na propaganda, na rádio e na televisão, no horário gratuito, ela é permitida. Agora, nas inserções, e é muito oportuna a sua pergunta, porque nas inserções, nem a computação gráfica, nem o desenho animado, nem qualquer gravação externa, trucagem ou montagem, na inserção está abolida essa prática, então. Mas na propaganda gratuita, no rádio e na televisão, é perfeitamente permitido. Agora, doutora, a gente está falando de um momento da campanha que está mais relacionada à televisão, aos meios de comunicação, mas nós já temos aí mais ou menos um mês de campanha autorizada pela Justiça Eleitoral. Até agora, já aconteceu algum abuso, alguma situação que já mereça cuidado? Olha, é incrível e, ao mesmo tempo, nós dizemos, é muito bom perceber que a campanha está se desenvolvendo num clima diferente, sim, das vezes anteriores. Nós não poderíamos falar de abuso. Há, claro, alguns candidatos, alguns simpatizantes, e isso acontece até na imprensa, nos meios de comunicação social também, que utilizam certos espaços que são de informação e que acabam solicitando votos ou dando a entender, usando de subterfúgios para estar dizendo da sua preferência e conclamando as pessoas. Isso ainda não está caracterizado abuso, porque abuso é algo repetido, é algo seriado, é algo que realmente, apesar da admoestação, há uma continuidade. Mas a gente tem verificado isso, mas abuso não. A imprensa está aí coadjuvante desse processo eleitoral, tem sido de grande valia, de suma importância na divulgação, não é, do que é permitido, do que não é permitido, nos esclarecimentos, enfim. Então a gente vê que os candidatos, eles estão sempre buscando se inteirar do que é permitido, do que não é, para não incorrerem, não é, em práticas que são vedadas. E o povo, ele está muito atento também, nós estamos estreitamente em contato com a população, que tem utilizado o telefone 148, tem nos comunicados, mas eu lhe asseguro que não há nada de abusivo até então, e agora, com o início da propaganda no rádio e na televisão, nós esperamos que ainda assim continue na mais perfeita harmonia, que os candidatos se respeitem uns aos outros, que não usem de mecanismo, de palavras ofensivas, não é, difamatórias, injuriosas, enfim. Doutora, agora eu me lembrei de uma situação, vou fazer uma pergunta aqui muito a título de curiosidade. É comum nessa fase candidatos fazerem jingles, que são aquelas músicas que embalam as campanhas, parodiando sucessos nacionais. E aí me lembra a história dos direitos autorais. Tem algum cuidado da justiça em relação à proteção dessas obras?
Veja, a nossa legislação específica, ela diz que os direitos autorais, eles devem ser respeitados. Agora, não que a Justiça Eleitoral vá fiscalizar esse aspecto. Perfeito. É claro que isso é uma faceta de outra esfera da Justiça, mas sem dúvida nenhuma, os direitos autorais, em qualquer esfera, eles devem ser respeitados. E se algum candidato, né, está se utilizando desse mecanismo, ele não está imune à provocação do interessado ou daquele que teve, não observado o seu anterior direito, o direito autoral. Bom, o voto eletrônico, doutora, se firmou no Brasil. O Brasil, inclusive, exporta agora essa tecnologia, né? Inclusive, nós tivemos o exemplo interessante dos Estados Unidos, a maior potência chamada democrática do planeta e que passou por uma situação complicada nas últimas eleições, enquanto o Brasil está exportando essa tecnologia. Então eu lhe pergunto, o Acre já está 100% informatizado? E eu complemento, é 100% seguro hoje, 100% seguro a urna eletrônica? Com certeza. O Brasil inteiro, né, nessas eleições já está completamente informatizado. Quer dizer, nós estamos trabalhando com urnas eletrônicas, inclusive aqui em Rio Branco, que nós ainda tínhamos um contingenciamento de urnas de 1996, que foram as primeiras. Nestas eleições, elas estão sendo substituídas por urnas de última geração. Não é? E até nos locais mais distintos, mais distantes e mais difíceis de acesso, a Justiça Eleitoral ela está com o sistema de votação eletrônica. E mais ainda, também para efeito de divulgação do resultado. A Justiça Eleitoral ela estará trabalhando com o sistema de transmissão por exemplo, dos locais de Cruzeiro do Sul, do Seringal e Curiã e outros tantos, está trabalhando com equipamento que vai permitir uma logística, não é, interativa, de modo que esses resultados, o Tribunal Regional Eleitoral não esperará que os disquetes cheguem aqui ou que essas urnas, né, sejam retiradas do local. Na verdade, haverá centrais onde, dessas centrais, os resultados serão passados direto para cá. Então, quanto à primeira pergunta que você fez, nós estamos realmente cada vez mais nos aprimorando e com a última tecnologia do mundo, enfim. Agora, a segurança é outro fator importante. Às vezes nós ouvimos por aí algumas pessoas dizerem: mas eu fui votar e não apareceu a foto do meu candidato. Nesse ponto, a Justiça Eleitoral, antes de lacrar a urna, porque há um certo período que a urna é lacrada e ela é guardada por força policial, para que nem mesmo qualquer servidor da Justiça tenha acesso àquele equipamento antes do dia da eleição. Antes de nós lacrarmos essa urna, no momento anterior, que é da digitalização das fotografias, todos os candidatos, representantes de partidos e coligações, eles são convocados para assistirem essa digitalização, para verificarem se a foto está boa daquele jeito. Então, tudo ele é chamado para acompanhar. E depois que ele diz, dá ok, o candidato dá ok, depois, então, nós vamos trabalhar naquele processamento para inserir no programa, não é? Que é para angariar os votos. E também, neste momento, ele é chamado para fazer testes, né, para verificar a segurança da urna. E a partir do momento que nós lacramos, que é feito na presença deles, então aí esse equipamento todo ele passa a ser super bem guardado e ele só é retirado, sempre acompanhado pela força policial, né, fiscalizando todo mundo, no local que os partidos podem ver, no dia da eleição. E há todo um mecanismo, não é, também para aquele dia da eleição, para o início da totalização. Então, eu lhe asseguro, com certeza, e a todo o povo em geral, que não há a mínima probabilidade de haver uma fraude no sistema de você digitar um número e aparecer outra foto. De querer votar num candidato e ele não está lá. Agora, veja bem, é importante lembrar que, às vezes, tem certos candidatos que eles são notificados para prestarem alguma diligência à Justiça Eleitoral, ainda na fase do registro da candidatura, e eles não comparecem e acabam tendo o registro indeferido.
e eles não têm o cuidado de acompanhar, pode ser que eles fiquem fazendo campanha e a candidatura deles não tenha sido deferida. Aí sim, quando a justiça indefere o pedido de registro de candidatura, é evidente que a foto desse candidato não estará na urna, porque ele é uma pessoa que restou excluída por uma inércia dele próprio. E já aconteceu isso no país. E aqui no Acre já aconteceu, nas eleições de 2002, de um candidato ter sido chamado para sanar uma irregularidade no processo e ele simplesmente não compareceu. Ele estava fazendo campanha ele continuou, não retornou à Justiça Eleitoral. No dia da eleição, ele aparece na Justiça Eleitoral dizendo que ele não conseguia ele mesmo votar nele próprio. Se o senhor não consegue, porque o senhor não é candidato, o senhor teve a candidatura indeferida. Por isso é que nós dizemos, os candidatos, os partidos, os interessados, enfim, eles devem estar na sede das zonas respectivas sempre às 10 e às 18 horas de cada dia, pelo menos. Porque o processo ele vai até a diplomação dos eleitos. E aí há certos fatos que acontecem e as decisões são publicadas nesses horários. Eles devem acompanhar, ou pelo menos o delegado do partido, não é? Porque é interesse de todos e na Justiça Eleitoral não há notificação pessoal. A notificação ela é publicizada, é através de publicação no próprio cartório. Doutora, a senhora falou dos lugares mais longínquos, que são características do nosso Acre, o difícil acesso. Eu fiquei pensando assim, deve ser uma saga atingir todos esses lugares, os seringais, as beiras de rio. Eu sei que a senhora trabalha mais em Rio Branco, mas já trabalhou em Brasileia e conhece essa realidade. Como é que a Justiça faz para chegar em todos os lugares do Acre? A Justiça Eleitoral tudo faz, coloca todos os mecanismos necessários à disposição do juiz eleitoral para que seja assegurado o exercício do direito do voto, não é? E nós sabemos aí que utilizam-se helicópteros, não é? Embarcações fluviais, enfim, cavalos. Eu mesma já andei a cavalo para instalar uma sessão eleitoral no Seringal Icuriã e no Seringal da Divisão, que já é divisa com o município de Sena Madureira. Naquela época não havia o ramal, era picadão, não é? E eu me lembro que nós saímos de Assis Brasil em Toyota, mas também tinha um equipamento mecanizado, ou patrol, ou um outro, eu não lembro especificamente qual, porque além de ser tracionado o veículo, havia locais que ele deveria ainda ser puxado por aquele equipamento. E nós chegamos num determinado lugar que o equipamento não conseguiu puxar a Toyota. Ele também ficou atolado, não é? E o jeito foi nós caminharmos uma parte a pé e eu me lembro que vinham passando alguns cavaleiros e eles nos cederam os animais para que uma parte de nós pudesse chegar a tempo para dar início ao trabalho, porque tinha hora marcada. E eu me lembro que eu e uma colega acompanhante, né, do cartório de Assis Brasil, a Silvana, nós fomos. E aí uma terceira pessoa disse que naquela mata havia onça. E nós galopamos muito, muito passando por aquela mata e conseguimos chegar. Interessante daí, quando nós chegamos no local, o cavalo, naturalmente, eles estavam ofegantes, e nós também, muito, com certeza, muito temerosas ainda, mas chegamos. Mas foi maravilhoso, não é? Acho que a democracia vale isso tudo. Com certeza. Doutora, eu vou lhe pedir um instantinho, porque Ideias da Aldeia vai para um intervalo, mas volta já já falando de eleição. O Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com a doutora Solange Fagundes, que é juíza da primeira zona eleitoral aqui de Rio Branco. Doutora, uma situação hoje que está em voga, uma discussão interessante, é a história das campanhas subsidiadas pelo poder público, ou seja, o poder público oferece a cada candidato ou coligação um montante de verbas e ali se dá as condições para que ele faça a sua campanha. A senhora concorda com essa posição? Nesse caso, você veja bem, hoje em dia a legislação diz o contrário.
não é? Há um controle dos gastos de campanha por cada candidato. Mas hoje o poder público não pode terminantemente participar com doação nenhuma. E a ideia do legislador, ao estar com essa ideia, aliás, de implementar que o financiamento das campanhas sejam por recursos públicos, é no sentido de dar um maior controle, um maior acompanhamento. E até igualdade, né, doutora? Igualdade, porque hoje nós vemos, né, embora nós busquemos sempre aquilatar a questão da propaganda, mas é óbvio que nós não podemos igualar os desiguais, não é? A gente só pode igualar os iguais, e é natural que há candidatos com poder aquisitivo bem inferior do que outros. E é natural que esses candidatos com poder aquisitivo inferior não vai poder produzir aquela propaganda com aquele nível que os outros que têm poder aquisitivo possam. Então, talvez seja uma forma de aquilatar mesmo e de fazer equivaler o nível da campanha em termos de produção, porque, queiramos ou não, quem tem recursos e pode produzir um material de propaganda, não é, mais ostensivo e de melhor qualidade, ele certamente chama mais a atenção, né? Então, nesse ponto, eu entendo que é pertinente e que possa haver um maior controle. Agora, isso não deixa de ser uma forma a mais de dispêndio do dinheiro público, por outro lado, né? E que também pode ser que haja necessidade de fazer uma reavaliação orçamentária ou de destinar a verba que está prevista para uma obra social para também esse tipo de campanha. Talvez fosse interessante haver um meio termo de recursos públicos também com uma doação, como hoje tem tantos, né? A gente talvez não consiga entender por que hoje tantas pessoas físicas e tantas pessoas jurídicas se predisponham a doar, não é, serviços, bens, espécie monetária para os candidatos. Então, seria interessante que eles também doassem, que criassem um fundo, que fosse criado um fundo e que para esse fundo fossem essas doações, junto com o fundo partidário, e aí sim poderia, então, financiar as campanhas públicas, não é? Que não houvesse identificação, inclusive. Com certeza. Que não houvesse identificação de doador. Que fosse criado um bolo, vamos dizer, e depois esse bolo fosse fatiado, fosse anônimo e que ninguém fizesse doação para A ou para B. Fizesse para o fundo, não é? Que fosse, então, sustentar as campanhas eleitorais. Mas essas são só ideias, são só opiniões. Com certeza, os legisladores e com a participação do poder, com a participação do povo, que é realmente quem detém o poder, essa questão será maturada e a melhor forma que não haja prejuízo de obras públicas essenciais ou de programas que permitam igualdade de oportunidade e também a justiça social, com certeza o legislador e o povo encontrará a melhor solução. Agora a senhora tocou num ponto importante que é, às vezes, o valor declarado na justiça e o volume das campanhas, né? Como é o controle dessa situação? A cada dia, a Justiça Eleitoral vem aprimorando esse acompanhamento. Por exemplo, agora a Justiça Eleitoral, ela estabelece que, além dos limites para os doadores, pessoas físicas e jurídicas, que está situado no patamar de 2,10% da arrecadação do ano anterior, ela exige que tudo, até os bens e os serviços, eles têm que ser avaliados em dinheiro para que sejam coletados através dos recibos eleitorais. E esses recibos eleitorais, eles são confeccionados pelos partidos de nível nacional, repassados para os regionais e há um controle da numeração desses partidos. Então, a arrecadação só pode se dar através desses recibos eleitorais. Todos os recursos que forem angariados deverão passar por uma conta bancária. É obrigatória a abertura de conta bancária. A não ser naqueles municípios muito distantes e que não haja sequer um terminal eletrônico, não haja um controle. Mas, veja bem, se esse município integrar uma zona cuja zona tem o atendimento bancário, ainda assim a exigência da abertura de conta bancária. No momento do pedido do registro da candidatura, o candidato deve informar uma estimativa ou o limite máximo do seu gasto.
ele informa o limite máximo e se ele prever que vai extrapolar, ele vai ter que comunicar à Justiça Eleitoral, conforme seja a justificativa, a Justiça então autorizará o extrapolamento. Mas haverá um controle da Receita Federal, né, porque para abrir uma conta ele precisa, tanto o partido, não é, quanto o candidato, enfim, precisa de um CNPJ, não importa que ele seja pessoa física, tá? E esse CNPJ é gerado pela Receita Federal. Então, com a abertura de conta no banco com esse CNPJ que é fornecido à Justiça Eleitoral, há um controle, né, de entidades, de várias entidades ao mesmo tempo. Não é? Do banco, pela movimentação do banco, pelo informado à Justiça Eleitoral, pelo comitê financeiro que é aprovado pela Justiça Eleitoral, não é? É feito um batimento com a prestação de contas, né? A gente vai bater todos os gastos, tudo que foi declarado, com que passou pelo banco com os recibos eleitorais e também a Receita Federal. Haverá sim um controle, mas ainda assim nós não podemos assegurar que não há uma burla. Né? Infelizmente, ainda se pensa em dar um jeitinho para burlar. Naturalmente, isso é questão de valores e de princípios e que isso são coisas que nós não vamos ver mudar de um dia para o outro. Na verdade, essa mudança ela é do interior de cada um e é preciso um trabalho maciço. Mas não é demais lembrar, não é, que todo o problema do mundo reside na falta de ética, não é? E é aí que nós conclamamos os candidatos, enfim, o brasileiro, não é? Para que nós não temamos as sanções, nós não temamos as penas que a lei dita por alguma conduta irregular. O importante é que a gente faça ou deixe de fazer alguma coisa, porque o nosso interior, a nossa consciência, os nossos valores, a nossa conduta não nos permite fazer essa coisa, não é? Então, com certeza, Jorge, vai chegar o dia, eu tenho certeza disso, e ainda será o meu dia, não apenas dos meus netos, mas vai chegar um dia em que nós estaremos vendo, não é, os frutos, porque a semente, ela está sendo lançada a todo momento. Essa campanha ética não é uma campanha só da justiça. Ela começou com a justiça por uma provocação do próprio povo através da CNBB. E hoje ela tem todas as instituições, todos os órgãos de renome nacional, inclusive a imprensa, tem sido uma parceira insubstituível nesse processo, tá? E, por que não, os candidatos também? A gente já percebe o bom senso dos candidatos, mas ainda assim, nós sabemos que ainda há pessoas que tentam achar uma forma de burlar. Por quê? Porque a gente vê campanhas ostensivas aí com material de primeira qualidade. E a gente vê outros candidatos com não mais que aqueles santinhos, não é? E de porta em porta, eu tenho sido testemunha disso, de candidatos que chegam à porta humildemente. Não significa dizer que o candidato que tem mais posses seja melhor e que tem melhores propostas do que aquele que está na sua porta, não é? Então, é preciso, para ter um nível real de igualdade, que também, nesse ponto, seja... E aí tem a ver com aquele dispêndio dos recursos públicos, não é? Tem que ser encontrado um mecanismo de igualar aí na oportunidade da propaganda, exatamente. Doutora, agora a senhora tocou em pontos como ética, princípios, e eu me lembro que duas grandes conquistas da Justiça Eleitoral nos últimos tempos foram o voto dos 16 anos e dos analfabetos, que havia aí teses que diziam que eram votos mais manipuláveis, mais fáceis de manobrar. As respostas dadas por esses segmentos têm sido positivas na avaliação da Justiça? Eu diria que tem sido alentador e gratificante, porque o povo está conosco. O que nós precisamos realmente a justiça sempre com o povo e o povo com a justiça, não é? E é isso que nós buscamos. Nós buscamos uma parceria com o povo, com o eleitor ou com o futuro eleitor. Nas escolas, o voto ético, não é? Então, o eleitor do futuro, os adolescentes, eles são formadores de opinião. E eles formam também conceitos em si mesmos. Amanhã eles serão os políticos, serão os juízes, eles serão os jornalistas, os eleitores, enfim, os cidadãos, né,
do nosso Brasil. Eles ditarão os destinos, os nossos destinos. Então, é muito importante esse trabalho e a gente vê a resposta deles. Para você ter ideia, outro dia eu fui falar de voto ético numa escola e é tão grande o interesse e a interação que uma professora, aliás, a escola havia feito previamente uma pesquisa. E o que me chamou a atenção no resultado daquela pesquisa, e não era de alunos eleitores ainda, era de menores de 16 anos, e tinha também de eleitores, mas eu quero dizer que não foi observado essa faixa etária, nem essa condição. E uma resposta que me chamou muito a atenção naquela pesquisa foi a seguinte, que se algum candidato fosse oferecer a ele ou a sua família algum dinheiro, uma cesta básica, algum bem ou serviço, que por eles estarem necessitando, por a família deles estar precisando de se alimentar, que eles receberiam sim, mas com certeza não votariam nesse candidato, porque depois o que eles teriam que cobrar desse candidato? E eles estavam cientes de que candidato não é para propiciar bem ou vantagem pessoal a ninguém, mas para trabalhar com políticas públicas, com programas que minimizem o problema da injustiça social. Eu achei de suma importância essa resposta. Então, você veja bem, ainda naquela escola não havia chegado a palestra ou a conversa do voto ético. E olha a resposta que eles deram nessa pesquisa. E você viu aí na concha acústica e o comício do voto ético, os alunos estavam lá, as peças que eles apresentaram, sabe, a ideia deles é incrível. Nós plantamos a semente já germinou, a planta está maravilhosa e eu diria, o fruto precocemente nós já estamos colhendo. Doutora, agora a senhora tocou no ponto pesquisa e eu queria lhe perguntar, há controle sobre essas pesquisas? Porque elas aparecem muito nesse período eleitoral e se não forem conduzidas com ética, com princípios, podem alterar o resultado de uma eleição. Há controle sobre essas pesquisas que são feitas, tanto de institutos locais quanto nacionais? A pesquisa, o interessado em fazê-la, ele tem que registrar, levar a registro, não é? Com todos aqueles documentos necessários, inclusive com a inscrição do estatístico, porque é uma exigência da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, quando ele leva lá os documentos inerentes à entidade e também da pesquisa, como vai ser feita, a faixa etária, os dias, enfim, tem que haver uma discriminação de como será levada a efeito essa pesquisa. E aí, nós então, uma vez estando em ordem, nós fazemos publicar um edital com prazo de 30 dias, disponibilizando aquele processo, aquela documentação para todos os interessados. Candidatos, representantes de partido político, coligação, enfim, todos que queiram ir lá manusear para verificar como vai ser feita aquela pesquisa está à disposição. Bem, e aí, uma vez feita a pesquisa, ele tem, então, a responsável, né? Ele tem que depositar o resultado dessa pesquisa na Justiça Eleitoral, mas tem que disponibilizar, não é, no site, na internet, onde quer, no e-mail, disponibilizar para todos os candidatos, partidos políticos e coligação. Os dados, o resultado da pesquisa, porque como ele vai fazer, ele registrou antes na Justiça Eleitoral. O resultado do que ele disse que ia fazer está lá. Então, há uma oportunidade de compilação do antes e do depois. E sempre é um processo público à disposição de todos os interessados. Doutora, o programa está chegando no final, mas eu não podia deixar aqui de fazer uma pergunta que é folclórica, assim, é em relação à boca de urna. Todo ano fica aquela história, pode, não pode. Afinal, quais são as regras para essa eleição em relação à boca de urna? Há muito tempo não pode. E eu costumo dizer que cabo eleitoral é um nome popular que se deu àqueles trabalhadores da campanha, da propaganda. Tá bem, cabo eleitoral, o contrato dele só pode ir até a véspera da eleição. Por quê? Porque a última propaganda permitida é a distribuição de santinhos. E essa pode ir até as 24 horas do dia 2, do dia 2 para o... Ou seja, no final do dia 2 para o princípio do dia 3. No dia 3 de outubro é o dia do eleitor, não é dia de propaganda. Nenhuma propaganda é permitida, nem
e é até crime a distribuição de santinho. Aliás, a única que é permitida é aquela individual e silenciosa, nas vestes do eleitor ou nos veículos, aqueles adesivos. E nós, quando estivermos chegando mais perto, nós queremos até sempre nos colocar à disposição, mas ao mesmo tempo pedir o espaço para deixar isso muito claro. É crime para o cabo eleitoral, é crime para o candidato e, além do mais, pode ser que o candidato tenha tido uma campanha maravilhosa, mas que ele, por conta de uma atitude extrema, neste dia da eleição, ele seja afastado do páreo, da eleição e, se eleito, da diplomação. Então, não existe boca de urna, não existe campanha eleitoral no dia da eleição. Eu costumo comparar isso com um concurso. E é um concurso. Quando nós nos preparamos muito, estudamos, usamos de todo o mecanismo para conseguir um lugar e ser aprovado. No dia da prova, nós não podemos levar nenhum meio de cola, de propaganda, nós não podemos levar nenhum meio que nos permita consulta ali no momento. Você veja aí um caso típico da fraude do vestibular. Quer dizer, a semelhança é uma forma de propiciar uma vantagem para o candidato. E essa nós não podemos permitir. Repito, está previsto na lei que não é apenas irregular, é criminosa a propaganda no dia da eleição, a não ser a individual e silenciosa. Doutora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Ideias da Aldeia, nessa conversa tão esclarecedora, e parabenizá-la pelo trabalho. Eu quero agradecer à TV Aldeia, a você, a toda essa equipe maravilhosa, tão zelosa, tá? E dizer que nós estamos sempre à disposição e que a imprensa é sim uma parceira nossa e nós, por isso, nos disponibilizamos sempre, porque é um veículo de esclarecimento. É uma forma que a justiça encontra de estar sempre dizendo o que é justo e o que é lícito, e o que os cidadãos, o que os eleitores e o que os candidatos podem fazer. Obrigada pelo espaço. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você das 22 cidades do Acre, o nosso obrigado e até a próxima.